Oi, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre economia criativa. E aí, você já ouviu falar de economia criativa? Essa foi fácil, né? Provavelmente sim. Embora nem todo mundo conheça, grande parte das pessoas já ouviu falar, pelo menos, em economia criativa. Agora, você que ouviu falar, você saberia dizer, explicar para alguém o que é economia criativa? Hein? Bom, isso daí já é um pouco mais difícil, né? Porque, embora muita gente já tenha ouvido falar em economia criativa, nem todos saberiam explicar exatamente o que é isso. Se você não sabe o que é economia criativa, eu posso te assegurar uma coisa: você certamente está perdendo grandes oportunidades. E aí, vamos conversar sobre isso? Primeiro, eu quero tranquilizar tanto quem nunca ouviu falar em economia criativa, como quem já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. Esse conceito, na realidade, é bastante novo, então está todo mundo desculpado. Mas vamos entender melhor, afinal de contas, o que é a economia criativa. A economia criativa ela é composta por uma série de setores do mercado que utilizam como sua principal matéria-prima o seu capital intelectual. O seu insumo principal é a ideia, é a cultura, é o seu conhecimento, ou seja, a criatividade. Esse conceito, como eu falei, ele é relativamente novo, existe há pouco mais de 20 anos. E, na realidade, ele foi mais delineado pelo professor inglês John Hawkins, no seu livro A Economia Criativa, onde ele explica uma série de aspectos desse conceito, dessa forma nova de economia. Essa economia ela está se tornando revolucionária justamente porque ela quebra uma série de paradigmas. Não só por trabalhar um conceito que vocês vão ouvir muito falar quando a gente fala de economia criativa, que é do intangível, que na realidade é o resultado do produto produzido pelas empresas que trabalham com economia criativa, pelas pessoas que trabalham com economia criativa, é justamente o intangível, é a ideia, é o valor. E isso é muito importante para todo mundo que está envolvido nessa cadeia, a geração de valor. Mas afinal de contas, quem é que faz parte desse setor, desse segmento da economia criativa? Nessa parte que começam algumas divergências. Não existe um consenso, embora não seja nada conflitante, tá? Existem várias maneiras de se interpretar isso. A que a gente vai usar como referência foi estabelecida pela ONU na última Conferência das Nações Unidas para Comércio Internacional e Desenvolvimento. Ela divide a economia criativa em 4 grandes áreas. Quais são essas áreas? Mídia, artes visuais, patrimônio e criações funcionais. Bom, o que cada uma dessas áreas abrange? A área de mídia, como é de se esperar, abrange setores de comunicação em massa. Cinema, televisão, rádio, editoras de livros e revista, tudo para comunicação em larga escala. As artes visuais, além de considerarem, claro, pintura, gravura, escultura e similares, também consideram música e suas variações, apresentações musicais, ópera, teatro, dança e uma série de outros similares. A parte de patrimônio considera manifestações culturais típicas, como manifestações artesanais e festas folclóricas e similares. Além disso, também são considerados museus, exposições e bibliotecas. O setor de criações funcionais provavelmente é o mais amplo de todos, porque ele engloba o design com todas as suas variações, design de produtos, design gráfico, design de interiores, design de joias, moda, além de considerar também arquitetura, publicidade e incorporar o desenvolvimento de videogames e softwares. Como você pode ver, a economia criativa ela engloba uma quantidade enorme de atividades. Isso porque eu não cheguei a mencionar, inclusive, a gastronomia, que aqui no Brasil é considerado também desse segmento. E por que você deve se interessar pela economia criativa? Quais são essas oportunidades que eu mencionei no início? Se você observar, as últimas estimativas consideram que a economia criativa movimenta no Brasil algo em torno de 150 bilhões de reais por ano. E o crescimento tem sido, em média, 3% acima do PIB. Isso se a gente considerar apenas as atividades diretas, ou seja, todos os profissionais que trabalham dentro da economia criativa. Para você que acha que eu não sou criativo, eu não trabalho com criatividade, minha área não tem nada a ver com isso, então olha outro número. Se a gente considerar todo o mercado que gira em torno da economia criativa, prestadores de serviço, logística e distribuição, fornecedores de matéria-prima, enfim, todo o universo que circunda essa área, você pode quintuplicar esse valor, porque as cifras podem chegar a 750 bilhões de reais por ano. Enfim, são números que não são nada desprezíveis
E justamente por isso, eles têm chamado muita atenção do mercado. Uma coisa muito importante quando a gente fala sobre economia criativa ou indústria criativa, e aí vale um parêntese, nem todo mundo gosta muito do termo indústria criativa, por achar ele um pouco mais restritivo, já que a indústria criativa se refere basicamente à geração desses produtos exclusivamente, enquanto economia criativa se refere não só à geração desses produtos, mas a todo o mercado que é beneficiado, né, que é impactado pela geração desses produtos, né? Mas importante, como eu estava falando, quando a gente fala nesse segmento, é entender os valores que ele vem trazendo, porque uma das grandes revoluções da economia criativa é justamente essa mudança de paradigma. Como eu falei, a gente vai ouvir falar muito sobre assuntos como o intangível, o subjetivo, coletividade, né? Porque são assuntos que estão sendo trazidos para debate permanente. Porque para quem desenvolve nesses segmentos, o valor dos produtos é muito importante. E aí, quando eu estou falando em valor, eu estou falando no valor subjetivo, no valor intangível, no valor imaterial dele. É importante esse envolvimento de toda a cadeia. Isso é uma coisa que, como eu falei, está mudando os paradigmas, porque nem todo mundo ainda compreende isso de maneira plena. O fato é que é considerado hoje em dia, justamente por causa dessas mudanças, desse impacto, o negócio do século XXI. Então, se você ainda não se inteirou sobre esse tema, minha sugestão, mais uma vez, é que você comece a aprender um pouco sobre economia criativa, indústria criativa e ver de que forma você pode se envolver nesse assunto, porque certamente todo mundo vai sair ganhando. Para você ter uma ideia, a economia criativa, eu estava falando dos números do Brasil, ela no mundo inteiro cresce entre 10% e 20% todos os anos. Ou seja, é um fenômeno mundial e que certamente veio para ficar. Bom, se deixar, esse vídeo vai se prolongar por horas e horas, porque esse é um assunto enorme, é super gostoso de falar e ainda tem muitas coisas para a gente abordar. Mas isso a gente vai fazendo aos poucos ao longo dos outros vídeos. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e muito sucesso para você.